sou Soraya Magdanello e esse é o Logística Plus, a plataforma de conteúdo digital da Plus Cargo. As mudanças nos processos de trabalho mostraram a importância de ter uma cultura corporativa forte, um processo contínuo de aprendizado e agilidade na hora de lidar com a resolução de problemas. Somente isso garante que os relacionamentos profissionais sejam bem estabelecidos em tempos digitais? Para falar sobre como a gentileza pode ser uma ferramenta para ajudar nesse processo de transformação, eu converso hoje com a queridíssima Patrícia Barão, diretora de planejamento da Inova, etc., nossa parceira nos projetos de comunicação da Plus Cargo. Hoje eu consegui fazer com que ela saísse dos bastidores, demorou um tempão para conversar com a gente. Seja muito bem-vinda no programa que você mesmo produz. Obrigada, Soraya. Eu sempre prefiro ficar nos bastidores, mas esse é um tema que eu gosto muito, é muito importante. Então, se a gente pode ajudar aí mais pessoas e mais empresas a achar soluções, então é sempre um prazer participar desse tipo de conversa. Delícia. Paty, nos últimos meses, um dos assuntos mais abordados é sobre como as empresas estão avaliando o período de trabalho remoto e eficiência. Estamos melhores nessa mudança? Então, esse é um assunto bastante controverso, né? Então, eu vejo muitas empresas falando bem, né, dessa experiência desses últimos 14, 15 meses, né? Empresas de pequeno e médio porte que ganharam muita agilidade nos seus processos, conseguiram digitalizar alguns projetos que estavam aí engavetados, estavam até atrapalhando aí a dinâmica, o crescimento das empresas, né? Conseguiram ganhar essa eficiência que elas não tinham antes, né? E, assim, se tudo se transformou em algo mais eficiente, as pessoas, os processos, né? O trabalho em geral, ele ficou mais eficiente. Eu vi isso na minha empresa, eu vi muitos clientes passarem por essa transformação de uma forma positiva, mas existe uma discussão no mercado e ela vai se ampliar cada vez mais, né? A gente está em um processo que os países estão avançando na vacinação, as pessoas estão falando sobre retornar ou não para o escritório, e isso acaba fazendo com que as empresas comecem a falar: a gente volta ou a gente não volta, a gente se mantém em trabalho remoto, a gente faz um modelo híbrido, né? Então, passar um certo tempo em casa, passar um tempo na empresa, ou a gente volta 100%, né? E muitas delas, para falar sobre esse assunto, têm falado sobre eficiência e acho que até de um problema muito pior, né? Elas falam que elas estão perdendo terreno na questão da inovação. Então, assim, processos de inovação que aconteciam de uma forma muito mais orgânica nas empresas, que isso não está acontecendo. E é claro que a gente acaba conectando isso ao tema eficiência. Então, assim, se esse é o motivo deles para voltar, é sinal de que, primeiro, isso daí é uma condição que ela não é 100% verdadeira para todas as empresas. Tudo é muito, depende do modelo da empresa, depende das pessoas, né? Então, assim, todo mundo se adaptou, os processos, as lideranças, o que eles fizeram para transformar isso numa condição eficiente. Então, é muito difícil ter uma resposta na ponta da língua se sim ou se não, mas isso variou muito da maneira como as pessoas lideraram, né, todo esse movimento de transformação nas empresas, né? E a gente ainda vai ver muita discussão nesse sentido por aí. Como é que a gentileza faz parte desse processo? Então, é engraçado porque as pessoas não conectam, né? Assim, a Patrícia está falando de gentileza, sou uma pessoa especialista em comunicação, e faz todo sentido, não só eu, como todas as áreas deveriam estar discutindo isso. No começo do ano, o New York Times ele publicou uma matéria muito interessante, afirmando que os colegas de trabalho eles estavam ficando cada vez mais mal educados com o trabalho remoto, né? Isso não é uma realidade, o New York Times falou de uma realidade americana, mas isso aqui é uma realidade aqui em diversos outros lugares, né? E isso ocorre porque em muitas empresas foi a primeira vez que os colegas foram obrigados a trabalhar e socializar quase exclusivamente pela internet, né? Então, as pessoas se viram obrigadas a adaptar aquele espaço de convivência, a proximidade com os colegas, e aqui a gente tem muito aquela coisa de criar vínculo, criar amizade no ambiente de trabalho, né? O que é super saudável. E o que elas sabem sobre o comportamento de redes sociais, elas adaptaram, então, para o Slack, para o Zoom ou qualquer outra ferramenta que as empresas começaram a usar para facilitar esse trabalho remoto,
né, entre as equipes. Outro fator importante que eu vejo nessa condição é que quem confronta os colegas, quem adaptou aí a maneira que acha relevante, que acha que é engraçado, que era uma forma de ter proximidade nas ferramentas digitais de uma forma que foi visto como mal educado pelas pessoas, né? Ela não tem mais que dividir o mesmo espaço com o colega pelo resto do dia, porque assim, você sai do Slack, você deixa a bomba lá e sai, né? Então, assim, você não tem mais que olhar para a pessoa na baia da frente, e isso permite com que as pessoas se sintam mais à vontade para ter determinados comportamentos, isso também inclui a grosseria. Então, assim, a gente fala muito, o tempo todo, sobre a questão da empatia, né? Nos últimos anos, essa é uma palavra super utilizada no ambiente corporativo, sobre como se colocar no lugar do outro para poder entender essa realidade. O que está acontecendo agora é que a pessoa fala, tá, eu entendi a realidade do outro, o que eu faço com isso agora, né? Então, assim, aí eu resolvo adaptar o meu comportamento sem muito direcionamento para essa nova realidade, e as pessoas vão errar se ela não tiver uma diretriz, se ela não tiver um processo, se a gente não tiver áreas dentro da empresa, principalmente um RH atuante, que possa ajudar essas pessoas a encontrar um caminho comum para que todo mundo consiga se comunicar de uma forma que seja agradável e gentil. Né? Então é aí que entra a gentileza, é cuidar das relações com atenção, essa capacidade de perceber uma necessidade de alguém e transformar numa experiência verdadeira, né? E isso pode e deve ser exercitado em todos os canais, né? Não há motivo nenhum para não ser adaptado, e ele tem que começar dentro de casa. Então, assim, a maneira como você trata os colegas, a maneira como os líderes tratam os seus funcionários, os funcionários tratam os líderes, tudo isso vai transparecer em tudo que a empresa vai fazer. A empresa é feita por pessoas, né? Então, assim, é aí que entra a gentileza. E o que as pessoas podem fazer para inserir a gentileza no seu dia a dia? Bom, existem muitas coisas básicas, né, que já deveriam fazer parte da nossa comunicação, não só na digital e não só no trabalho. Então, acho que a primeira delas, que eu sempre falo para todo mundo, seja muito claro, expressivo, né, e hospitaleiro no canal de atendimento. Então, se vai ser o Slack, se vai ser o Zoom, se vai ser o WhatsApp, que hoje em dia acabou virando uma ferramenta de trabalho, e as pessoas têm aquela questão toda de ser urgente, né, a sua urgência não é a urgência do outro, não significa que a pessoa está lá para te responder. Então, assim, tudo você tem que ser muito claro, né? Ser atencioso, explicar com informações úteis e objetivas, explicar a sua ausência se você está no meio de uma conversa digital e você, por algum motivo, não consegue continuar. Então, são coisas muito básicas. E a gente fala assim, é o óbvio, mas o óbvio ele precisa ser dito, né? Isso precisa virar regra e é importante que as empresas conversem, tenham um espaço para falar sobre isso. Falar para todo mundo entender é treino, isso aqui é muito importante. Então, assim, você está falando com pessoas com conhecimentos e vivências completamente diferentes. Se você não treinar, você não vai conseguir falar para que todo mundo consiga te entender. Mas, assim, existe método, né? Dá para ser ensinado e dá para ser treinado, isso que é importante. Não escrever a mensagem ou a resposta de qualquer jeito, então boa parte da nossa comunicação ela passou a ser escrita, né? Então, todas essas ferramentas que eu já citei aqui, alguns momentos também por voz. Então, assim, sempre muito claro, né? Não escrever de qualquer jeito, como é que essa pessoa vai entender e se ela entende a forma com que eu vou me expressar, as palavras que eu estou usando, isso é importante. Eu estou usando bem os canais da empresa? Isso é uma pergunta que todo mundo pode fazer. Então, assim, não basta apenas as regras chegarem, mas você ter essa autoavaliação. Como é que eu estou fazendo isso, né? Eu estou promovendo, às vezes eu tenho o costume de almoçar com um determinado grupo e eu trouxe para que a empresa inteira possa ver aquelas piadas que eram comuns a esse grupo, mas isso daí ele é adequado para que todos vejam, ou eu tenho que continuar isso apenas com o meu grupo, porque ali eu tenho outro elo, é uma outra ligação que vai além do profissional, já se criou uma amizade, não, às vezes não é o ideal fazer isso para que todos vejam. Então, isso é uma coisa importante, né? Você falaria aquilo que você está escrevendo para uma pessoa ao vivo? Né? Isso daí é super importante fazer mesmo essa autoavaliação. Nossa, é excelente
Fazer essa pergunta para você mesmo, né? Então, assim, a gente tem que fazer isso a todo momento, né? Principalmente se é uma situação nova, que todo mundo viveu. Agora já não é mais nova, né? Agora já são meses que a gente está fazendo isso. Mas é importante, mesmo que ainda tá indo em tempo, né? Tem que corrigir. Faça essas perguntas. Está compartilhando um conteúdo de valor? Então, assim, estou escrevendo só para fazer com que as pessoas percam tempo e chamar a atenção do grupo para algo que não tenha uma relação direta com essa questão de trabalho? É claro que, assim, entretenimento é importante, ter aqueles momentos de descontração, principalmente equipes que já eram informais, isso é super importante, mas, assim, pensa no tempo das pessoas e no seu também, né? Então, se perguntar isso, a sua escuta é uma escuta ativa, você está só falando e você nem percebe o que as pessoas estão respondendo para você, isso daí não é uma questão só quando você está ao vivo com as pessoas, mas é a maneira como você dá atenção também para essas respostas nessas ferramentas digitais, né? E o mais importante de tudo, eu continuo contribuindo com o meu time, estou tratando bem as pessoas, eu estou dando espaço para elas conversarem, para elas serem ouvidas. Como é que está toda essa relação de feedback, né? Eu consegui passar isso bem para o ambiente digital? Então, tudo isso daí é importante para começar. Então, se for para fazer algo pessoal, faça autoavaliação. E como as empresas podem se adaptar nesse cenário? Eu acho que o primeiro ponto é ter uma cultura forte. Quem tem isso, a empresa que já tinha isso bem estabelecido, passou menos problemas, né? Então, as pessoas, quando você tem uma cultura forte, elas sabem exatamente os valores da empresa, elas sabem para onde elas vão, elas precisam se adaptar, mas elas não ficam perdidas no meio do caminho, né? E isso daí também diz muito sobre como elas vão tratar e como é que vai ser essa experiência de relacionamento com as pessoas, sejam internas ou externas. Outra questão importante é ter um RH estratégico. Então, assim, o RH, a função do RH ela mudou muito nos últimos anos, né? O RH hoje ele é capaz de redesenhar os processos da empresa, ela ajuda as pessoas nesse tipo de desafio, que é essa mudança rápida de cenário, ele cria ambientes e políticas que permitam que as pessoas consigam levar o seu dia a dia sem grandes emoções. Então, eles permitem que as pessoas também tenham segurança psicológica. O que é isso? Né? É uma expressão que a gente está usando muito hoje no mundo corporativo, e a segurança psicológica nada mais é do que dar espaço para as pessoas errarem e também promover educação, permitir opiniões sinceras, espaço para feedback em todos os lugares. Quando a gente não tem isso, como é que a gente quer que lá na ponta o relacionamento ele seja adequado? Não tem como, se as pessoas não têm espaço para errar, se elas não têm espaço para ser ouvida, assim, a gentileza não vai existir, essa experiência formidável que a gente quer fazer, seja interna ou externa, ela não vai existir. Então, ter segurança psicológica é muito importante isso em qualquer ambiente hoje, tá? E eu acredito muito nessa coisa, falo muito em processo, né? Processo, mudar o processo, melhorar o processo. Eu acredito muito em processo, mas eu não acredito muito em controle. Então, o desafio hoje dos RHs e dos líderes em geral, né? Porque aí é algo que todas as áreas acabam sendo responsáveis, está em dar espaço para as pessoas. Então, mudar a forma de medir eficiência, por exemplo, né? Se preocupar com essa experiência, com os modelos que vão ser implementados para garantir essa experiência. Então, isso daí é muito importante, né? Se isso não é resolvido, assim, não adianta dizer que a gentileza é um valor da empresa, que o importante é encantar o cliente, se lá dentro as pessoas não sentem isso. Então, elas não são tratadas dessa maneira, elas não se sentem acolhidas, elas não têm espaço para ser quem elas são e participar com as suas fora, opiniões. Né? Exatamente, né? Então, assim, liberdade é uma moeda muito valiosa nas empresas, mas é muito difícil da gente colocar em prática. Porque, assim, vai exigir que os líderes tenham confiança nas pessoas, vai exigir que você use toda uma questão psicológica, que a gente fala muito de soft skills, né? Da maneira como a gente percebe tudo, vai exigir muito que essa pessoa se imuna de tudo aquilo que ela aprendeu sobre soft skills para lidar com essa situação, de deixar a pessoa fazer as coisas e tentar medir isso de uma outra forma, sem ser aquele controle, o bater ponto, ter hora certa para as coisas, porque isso daí não significa mais produtividade, isso não significa mais eficiência. É isso que a gente tem que entender. Então, ter muita confiança no time, não é fácil, mas ele é um caminho aí que provavelmente vai ajudar as empresas nesse momento.
E existe uma maneira prática para fazer isso? Olha, tudo tem uma relação muito direta com a maneira como funciona aquela empresa, né? Como já é implementada a cultura, como é implementados os processos, mas tem algumas coisas básicas que é possível fazer sim. Então, assim, juntar o time ou todos os envolvidos no processo para resolver problema. A gente ainda, apesar de se falar tanto aí em inovação, em cultura de agilidade, a gente vê em muitos lugares a decisão ser aquela questão top-down, né? Você junta aquela meia dúzia de líderes, você decide tudo, e quem está realmente envolvido nos processos não participou de nada, só recebe aquilo, com certeza vai estar cheio de buracos. Então, assim, junte os times para resolver todo e qualquer problema, inclusive o seu problema de comunicação, inclusive essa questão de relacionamento interno e externo. Isso é muito importante. Nem toda empresa ela tem um time dedicado para desenhar estratégias, né? Empresas grandes têm isso com muita facilidade, né? Então, assim, designers de estratégia, uma coisa muito comum. Mas quando você não tem, você tem que trabalhar com esses times, tem que ter representantes que você confia, que eles representem as pessoas, não são necessariamente líderes, mas são pessoas que vão ajudar a empresa a crescer e a melhorar todas as questões que são um problema, trazer soluções novas, trazer soluções inovadoras. Então, assim, tem que escolher aí as pessoas em cada área, e isso daí vai ajudar muito a empresa a resolver com mais agilidade. Eu acho que, assim, acertar toda a comunicação interna antes de elaborar qualquer coisa que você vai fazer para o meio externo, né? A gente tem o costume ainda de ver isso, também é algo que já caiu, mas a gente ainda percebe muito isso. Empresas que têm uma vitrine linda e lá dentro nada funciona direito, e as pessoas, isso que a gente acabou de conversar agora, né? As pessoas não sentem que aquilo faz parte do mundo delas. E aí, como é que ela vai ser um reflexo daquilo se aquilo realmente não existe? Então, tem que gerar primeiro essa questão toda, organizar a casa, toda essa questão de comunicação interna, os processos, e aí depois o externo vai ser resolvido. Não tem nada mais satisfatório para o cliente do que perceber que todo mundo que está te atendendo numa empresa, que você acabou de escolher para ser parceiro, que todo mundo ali se sente bem, né? Que todo mundo representa um negócio, você percebe na voz das pessoas, na atitude, na maneira como ela quer resolver as coisas para você. Isso é muito nítido. E assim, eu como cliente, eu percebo isso com muita facilidade, e é isso que me encanta. Às vezes não é uma questão, e não é mais, né? Não é mais uma questão de preço, não é uma questão de detalhes, mas é você entender que aquelas pessoas estão fazendo a diferença para você. Né? Então, isso daí, cuidar das pessoas é a coisa mais importante que a empresa tem para fazer hoje. Né? Vale a pena investir esse tempo, escolher as pessoas certas para mudar esses processos e valorizar o público interno antes de fazer qualquer ação externa. O resto vai ser evolução a partir daí e vai mudar muito a vida dessas empresas. No final das contas, todas as questões atuais no mundo corporativo, o segredo está em apostar nas pessoas, né, Paty? É exatamente isso. Às vezes a gente esquece, você vê que, assim, tudo isso que a gente falou de transformação, em 1 ou 2 momentos a gente falou sobre tecnologia, porque a gente nunca esteve com tanto acesso, né, a ferramentas tecnológicas, a aí processos de inovação. Então, assim, tudo isso, não estou dizendo que é fácil, mas você está ao seu alcance. A diferença continua e é cada vez mais a maneira como a gente escolhe e como a gente acolhe o nosso time. Olha, demorou, mas valeu a pena, hein? Muito obrigada por conversar com a gente sobre isso, Patrícia Barão. Obrigada a você, espero que isso daí ajude aí outros profissionais que estavam procurando aí um comecinho, né? O que eu posso fazer para mudar hoje aqui? Como é que eu posso influenciar internamente para mudar algumas situações? Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade. A Pluscargo está com você onde você precisar. LinkedIn, YouTube, Spotify e Instagram. Sempre de olho no que está acontecendo para você fazer bons negócios. Acompanhe os nossos canais. Obrigada a todos pela audiência e até a próxima.